O homem está doente de medo e as piores consequências desta doença manifestam-se em novas e piores doenças que aparecem dia após dia. O filósofo deve erradicar o medo e com ele todas as suas sequelas. Por medo já não se pronunciam as palavras sagradas. Por medo já não brota a sã amizade. Por medo morrem os melhores ideais porque ninguém quer partir lanças por eles. O medo é sinónimo de debilidade e de falta de confiança. É necessário então recuperar a coragem, conhecer-se a si mesmo e aos outros homens, iluminar o entendimento e retornar a Deus e às verdades que encerram na natureza. Olá, estamos de volta a mais um episódio do podcast Acorde Filosófico, A Harmonia do Despertar, um podcast dinamizado pela Nova Acrópole do Porto, que espera cultivar, sementes do despertar da mente. O excerto de texto que acabei de ler pertence ao livro O Herói Cotidiano, de Delia Guzman. Foi editado em 1996 e é extremamente contemporâneo dentro do atual contexto social mundial. Esta obra partilha temas de grande interesse que respeita o permanente despertar humano, tais como a crise, a angústia, a agressividade, entre outros temas. Olá, António. Bem-vindo de volta. Obrigado, Rita. Olha, voltando aqui à primeira frase do excerto que li, o homem está doente de medo e as piores consequências desta doença manifestam-se em novas e piores doenças que aparecem dia após dia. O que é isto de estar doente de medo? Esse é interessante, né? É um texto de 1996, né? E tão atual, né? Primeiro é interessante a gente dar uma definição aqui, né? Deixar uma coisa clara. O medo em si não é uma doença. O medo faz parte do equilíbrio da psique, do equilíbrio da personalidade, né? O que a Adélia fala é do exagero desse medo, né? Do medo já como uma neurose, praticamente, assim dizendo. Na realidade, hoje é o que está acontecendo. Vemos com tanto medo, com tanta preocupação, de se perder nesse período de tanto conflito, de tanta dor, de todo sofrimento, que a gente passa um pouco do ponto, né? E conforme ela fala, o medo é paralisante, né? Exatamente, e as consequências que o medo traz quando ela fala e afirma serem novas e piores doenças, ou seja, o que é isto? É esse bloqueio que o medo nos traz de agir? Sim, sim. Eu gosto muito da simbologia da cruz, né? Que a cruz ela tem, ela está presa no chão, né? No objetivo, né? Aponta para as ideias, né? E dos dois lados ela está entre o medo e o desejo. O desejo ele te dá o ímpeto de criar, de mudar, né? De se mover. E o medo paralisa. Esse medo, enquanto ele trabalha dentro de uma condição de equilíbrio, tudo bem, faz parte da vida. Mas quando esse medo passa para uma condição mais patológica, ela te trava, né? Ele te trava, desculpe, e começa já conforme ela falou, né, te inibir de agir no mundo da melhor forma possível, de uma forma mais centrada. E também de enfrentar, ou seja, o desafio. Muitas vezes, quando nós somos postos à prova e esse medo nos bloqueia, não é? Depois não o agir é um entrave muito grande para que nos impossibilita de aprender e de crescer com esses desafios, não é? Muitas vezes o chamado varrer para debaixo do tapete com os problemas do dia a dia, não é? Quando não enfrentamos, quando o medo nos bloqueia, depois não conseguimos crescer com esse desafio, não conseguimos aprender com ele, não é? Délia também fala da figura do anti. Quem é este anti e de que forma é que é uma expressão patológica derivada do medo, que ela usa essa expressão? Sim. Para a gente entender isso aí, é importante que a gente entenda
a questão da personalidade e do ego, né? Uhum. O ego, ele tem uma função, né, primordial de preservação, preservação da vida mesmo, e preservação da tua identidade enquanto pessoa. O que que acontece? Toda vez que o ego ele está de frente com algum problema, alguma adversidade que pode colocar em risco essa tua identidade ou colocar em risco a tua vida, ele age. E quando ele age como? Bloqueando, separando, julgando, diferenciando. E quando a gente está nesse estágio em que o medo já passa a ser uma patologia, tudo que não sou eu é contra mim. Exato, ela falou Começamos a estar enxergar contra as coisas. isso. Começamos a enxergar só o mal. Não conseguimos enxergar o bem. A princípio, qualquer pessoa que chega perto de mim, como exemplo, não só pessoas, mas qualquer situação adversa, não, mas qualquer pessoa que chega perto de mim, a princípio eu tenho que me preocupar com essa pessoa. Ela pode ser um inimigo. O resultado, acho que a gente vê, né? São guerras, são Quesílias, não é? Sim. né, muita violência, quanto é forma de violência que a gente está vendo hoje na sociedade. O ego não quer ficar ferido, não é? Não quer, ele não quer. Ele, Tudo é uma ameaça, acaba depois por. tudo é uma ameaça. Não é? Exatamente. Sim. Ela também afirma que o filósofo deve erradicar o medo e com ele todas as suas sequelas. Aqui de que forma é que uma atitude filosófica nos pode guiar através e também além do medo? Ou seja, como é que nós podemos nos enfrentar e derrotar, como ela diz, erradicar o medo? Isso é interessante. Eu gosto de usar a figura da bicicleta, da roda da bicicleta, né? Se a gente reparar, quando nós tiramos um ponto na roda da bicicleta que está afastado, mais afastado possível, né, do centro, conforme a bicicleta se desloca para frente, esse ponto ele vai fazendo círculos, como se fosse uma figura de uma senoide, de um círculo mesmo. E o centro não, o centro vai em linha reta. O que a filosofia faz? Ela tenta te trazer para o centro, né? Então, independente de tudo que está acontecendo em volta de você, você está centrado. É como se você tivesse do alto de uma colina, olhando as coisas acontecer e tendo tempo e condição de analisar, avaliar e tomar a melhor decisão possível, né? Sim, porque a partir do centro da roda Você enxerga o conseguimos todo ver com mais. 360 O graus. centro está parado, né? A roda está toda girando, em todos os pontos da roda está girando, mas o centro, é aquele eixozinho da roda, é o único ponto em que você está parada, está fixa em relação a todas as diversidades que estão acontecendo ao teu redor. E como é que uma pessoa comum, e eu digo uma pessoa comum, que é aquela pessoa que tem no seu dia a dia bastante atarefado, com trabalho, com família, filhos, afazeres domésticos, responsabilidades sociais, que é também influenciada por toda a decadência e instabilidade que se fazem sentir com as guerras e com o contexto atual. Como é que essa pessoa, que é um bombeiro da sua vida, constantemente a apagar fogos, consegue estar no centro? Isso aí entra a filosofia, né? O conhecimento e principalmente o autoconhecimento. Quando você busca esse autoconhecimento, você consegue se conhecer, né? Você sabe como agir em determinada situação da melhor maneira possível. E a gente tem que tomar muito cuidado, que hoje em dia a gente, em função de todo o condicionamento, né, que a sociedade provoca, toda a tua vida provoca em você um condicionamento mental, você tem uma essência. E
quanto mais você se conhecer, mais você chega próximo dessa essência e você consegue fazer uma avaliação fora daqueles vieses que te condicionaram a enxergar as coisas. Então, o conhecimento, a filosofia te traz o conhecimento externo e essa busca do conhecimento interno, né, o autoconhecimento. Isso parece fácil falando, Mas é um caminho longo. mas é um caminho longo, é um caminho difícil e ao mesmo tempo não é impossível, né? Está ao alcance de todos. De toda a gente, não é? toda a Sim, gente. sim, acredito que sim. Apesar, lá está, de nós hoje em dia levarmos uma vida muito rápida, com muitas coisas, há muitos estímulos, cada vez mais, não é? Há muitas. Há muitos estímulos, sejam eles materiais, não sejam, mas realmente nós parece que estamos sempre a ser solicitados no exterior. E não concordas que a sociedade está mais voltada para o exterior do que para o interior? Com certeza, com certeza. E é aí que o medo pode atacar nesse caso. Isso. Quando nós não estamos tão centrados no interno e essa falta às vezes de autoconhecimento é essa insegurança e é por aí que se calhar não é a porta pela qual o medo entra nas nossas vidas, não é? Olha, você desculpa, não, claro. Mas você pode perceber que para a água penetrar em alguma superfície, você precisa de uma fissura, né? E eu acho que a grande questão é essa, né? A gente cria essas fissuras porque a gente não está atento, né? Há uma expressão, agora estou-me a lembrar, não sei o autor, mas depois na edição do vídeo colocamos, mas há uma expressão que diz que o veneno só entra na ferida aberta. Isso. Não é? E é isso, vai muito ao encontro daquilo que estavas agora, o exemplo que estavas a dar. É exatamente isso. Olha, António, muito obrigada pela tua partilha, é uma conversa muito enriquecedora, espero que também tenha sido para os nossos ouvintes. Acho que realmente o medo é uma temática muito atual, que acaba por afetar. O medo está, ou seja, todos nós sentimos medo, como estavas a falar, não é? A diferença é realmente esta relação pouco saudável que às vezes vamos tendo com o medo, que acaba por nos bloquear, e acho que é uma temática muito atual, toda a gente se calhar, ou muita gente se revê nisso. Obrigada por também teres sugerido este tema, porque partiu da tua ideia, e por teres estado aqui à conversa connosco. Eu agradeço muito, é muito bom, né, a gente partilhar. Eu sou capaz de afirmar que quem aprende mais sou eu. Obrigada. Você. Aproveito também para sugerir aqui a leitura, não é? Porque nós falamos de um excerto de um capítulo desta obra e aproveito para sugerir então aqui a leitura da obra na sua da obra completa. E esta leitura é para todos aqueles heróis cotidianos, não é? Que querem constantemente melhorar-se, que querem e por consequente melhorar-se a si e o mundo ao seu redor, não é? Porque quando nós nos melhoramos também, por consequente, nós conseguimos fazer também essa melhoria no mundo ao nosso redor e a todas as pessoas que realmente olham para o desafio com sentido, com uma vontade de aprender com ele e de crescer com ele. Uma vez mais, obrigada, António. Eu agradeço. Obrigada também aos nossos ouvintes e marcamos encontro até ao próximo episódio. Um bem-aja.